Quantas vezes, como agora, a reunião se estendeu? Fala, família Barrados! Vamos para os nossos palpites para a segunda rodada do Brasileirão Série B. Mas antes, vamos relembrar os nossos palpites para a primeira rodada. Então, editor, põe na tela! Começando pelos meus palpites, Brasil de Pelotas contra Londrina, palpite 2-1 Londrina, placar do jogo 0-0, primeiro erro. Vila Nova contra Fogão, palpite 1-1, placar do jogo 1-1, acerto cravado. Vasco contra Operário, palpite 3-0 Vasco, placar do jogo 2-0 Operário, outro erro. Confiança contra Cruzeiro, palpite 1-1, placar do jogo 3-1 Confiança, mais um erro. E fechando os meus palpites, Brusque contra Ponte Preta, 1-0 foi o palpite, placar do jogo 2-1 Brusque, mais um erro. Agora os palpites do João. Guarani contra Vitória, palpite 3-1 Guarani, placar do jogo 1-1. Coxa contra Avaí, palpite 1-0 Coxa, placar do jogo 2-0 Coxa, acerto de vencedor. CRB contra Remo, palpite 2-1 CRB, placar do jogo 2-2, outro erro. Náutico contra CSA, palpite 2-0 Náutico, placar do jogo 1-0 Náutico, acerto de vencedor. E fechando os palpites do João, Sampaio Corrêa contra Goiás, palpite 1 para o Sampaio, 2 para o Goiás, placar do jogo 0-0, outro erro. E temos a volta da nossa classificação, a disputa entre mim e o João. Lembrando que o acerto cravado vale 3 pontos. O de vencedor ou de empate valem 1 ponto. Então eu começo na frente com um acerto cravado e o João fica no segundo lugar com 2 acertos de vencedor. Eu fico com 3 pontos. O João com 2 pontos. Saí na frente na classificação, mas preciso melhorar muito ainda. Tive apenas um acertinho cravado e o João acertou 2 vencedores, mas ficou na segunda posição porque o acerto de vencedor vale menos. Bom, agora vamos para os palpites para a segunda rodada da Série B. Então, editor, roda a vinheta. We the beautiful and the bold. The US gon' take home the gold. We the beautiful and the bold. The US gon' take home the gold. Operário contra Guarani. Primeiramente, deixar aqui o nosso pedido de desculpas, porque na rodada passada a gente errou o escudo do Operário e deu sorte até pro Operário, né? Mas aqui bota na tela, editor, o escudo do Operário bem grandão assim, bem grandão. O Operário Ferroviário. Tá feito o pedido de desculpa. O Operário que veio ao Rio de Janeiro e passeou em São Januário, amassou o Vasco, fazendo uma marcação bem alta ali, aproveitando os vacilos do meio de campo e da zaga do Vasco. E passeou, ganhou de 2-0, podia ser mais, o Vasco teve poucas chances. O Operário estreou muito bem fora de casa e agora vai jogar em casa contra o Guarani. O Guarani que não estreou bem, né? Empatou com Vitória, podia ter perdido. Meu palpite para esse jogo vai ser 2-1 pro Operário. Acho que vai ser uma vitória do Operário. O Goiás fez um jogo bem morno contra o Sampaio Corrêa. Eu esperava muito mais do time do Goiás nessa volta aí para a Série B. O Goiás que estava na Série A na temporada passada. Mas não foi muito bem não.
o time do Goiás. Agora pegam o Confiança, que derrotou o Cruzeiro na primeira rodada. Teve a vida facilitada por 2 expulsões no time do Cruzeiro, mas o Confiança não tem nada a ver com isso. Bom, para esse jogo eu aposto no Goiás por jogar em casa. Goiás 2-0 é o meu palpite. Londrina contra o Brusque. O Londrina, que jogou fora de casa contra o Brasil de Pelotas na primeira rodada, jogou com 1 a menos bastante tempo do jogo e ainda conseguiu tirar um empate fora de casa. O Brusque, que estreou ganhando da Ponte Preta, uma boa vitória. Eu acho um jogo equilibrado, vou apostar aí no empate. Meu palpite vai ser 2-2 nesse jogo. O CSA estreou mal, perdendo para o Náutico. Pouco criou o time do CSA. Agora pegam o time do Sampaio Corrêa, que ficou no empate contra o Goiás. O Sampaio até deu uma melhoradinha no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi bem abaixo aí do esperado. Mas é só o começo também do campeonato. Bom, para esse jogo eu aposto em vitória do CSA. 1-0 CSA é o meu palpite. Remo contra o Brasil. O Remo, que estreou com um empate fora de casa, estava ganhando, né? Deixou o CRB empatar no final. E acho que dessa vez o Remo é um pouquinho favorito contra o Brasil, que não estreou tão bem em casa, empatando. 3-1, Remo vai ser meu palpite para esse jogo. O Fogão mais uma vez decepcionou. Ficou no empate contra o Vila Nova, time que acabou de subir da Série C e jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos. Teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, o time do Vila Nova, no finalzinho ali do primeiro tempo. O Botafogo vai sofrer nessa Série B. Tem um time extremamente limitado. E agora pegam o Coxa, que teve um jogo bem tranquilo contra o Avaí, venceu por 2-0. Eu até achava que o Avaí era o favorito, mas deu Coxa. E não tem como não apostar no Coxa contra o Fogão. Coxa 2-1 é o meu palpite. Ponte Preta contra o Vasco. A Ponte, que não estreou bem, perdeu fora de casa contra o Vasco, que também não estreou bem, perdeu em casa. Acho que dessa vez o Vasco pode se recuperar. Vou botar uma vitória do Vasco aí, 2-1 pro Vasco. O Cruzeiro até começou bem o jogo contra o Confiança, mas teve 2 jogadores expulsos na reta final do primeiro tempo e acabou se complicando. Um dos expulsos foi o experiente goleiro Fábio, que foi infantil na expulsão. Agora pegam o CRB. CRB que começou mal o jogo contra o Remo, mas se recuperou na partida e buscou o empate no finalzinho do jogo. Bom, promete ser um jogo bastante interessante, mas dessa vez eu aposto no Cruzeiro. Cruzeiro 2-0 é o meu palpite. Avaí e Vila Nova. O Avaí, que perdeu estreando fora de casa para o Coritiba, enquanto o Vila Nova, que conseguiu um empate com o Botafogo, 1-1, perdeu pontos em casa. Meu palpite vai ser 2-0 Avaí. Acho que o Avaí vai ganhar esse jogo. Confronto de 2 times que sofreram no Brasileirão Série B da temporada passada. O Vitória estreou nesse ano com o empate aí
contra o Guarani. Saiu na frente, mas cedeu o empate. Já o Náutico estreou com vitória para cima do CSA. Vitória magrinha, mas o que vale são os 3 pontos e o Náutico foi superior ao CSA. Para esse jogo entre Vitória e Náutico, eu aposto em empate. 1-1 é o meu palpite. E esses são os palpites para a segunda rodada do Brasileirão Série B. Se inscrevam no canal, é de graça. Comentem, compartilhem, deixem seu like. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, fui!